Hello, família! Dia 24 de fevereiro de 2023. O calorão nessa sexta-feira, hein? Notícia que nós vamos trazer agora da Revista Oeste novamente, da edição 152. Mentiras alimentam a fome no nosso Brasil. A notícia que nós vamos trazer é da Joyce Maffezoli. Vamos transicionar e partir para a notícia, afinal de contas ela é um pouco mais longa. Quando nós temos esses editoriais da Revista Oeste, ela fica um pouco mais denso o vídeo, porque aí eu trago as notícias, né? E às vezes faço alguns comentários, então pode ser que fique o vídeo um pouquinho mais longo. Nós já fizemos um hoje, ficou um pouco extenso, mas é aquele vídeo que você pode assistir com calma e com tranquilidade, fechou? Não se esqueça de se inscrever, deixar o seu joinha. Para os que estão no Rumble, deixa lá o Rumble, nos ajuda, fortalece nossos conteúdos aqui para vocês. Nosso papel aqui é bater forte neste governo, mostrar as desgraças que eles estão fazendo. Já são muitos, né? Nesses 55 dias de governo. Vamos lá? Uma imagem muito bonita, né? Do nosso país, do nosso Brasil varonil. Mentiras alimentam a fome no Brasil. De onde surgiram os 33 milhões de famintos que os aliados de Lula usam como moeda política e a CNBB vai resgatar na campanha da fraternidade? Sei, né? Joyce Malfezoli, 17 de fevereiro de 2023, às 10 horas no portal, lembrando, edição 152. Todas as semanas, às sextas-feiras em específico, a Revista Oeste lança a sua revista. Então, hoje já foi lançado mais uma, mas eu não vou conseguir trazer nenhuma notícia desta edição para vocês hoje. Quem sabe amanhã. Fechou? Então vamos lá, porque o texto é bem longo. Nós, com 0,5% do PIB, acabamos com a fome entre 2003 e 2010. Acabou. Ninguém mais ouvia falar. Você não via criança no sinal de trânsito. Não tinha mais. É uma frase como essa dita pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, na manhã de quarta-feira 15, no coração da Avenida Faria Lima, em São Paulo, que separa o verdadeiro drama da fome de quem faz política com o prato vazio no Brasil. Na contramão da velha mídia, politicamente correta, a reportagem de West escolheu o caminho mais difícil para tratar do tema. Quais são os dados reais sobre a fome no país? Quem financia essas pesquisas? Onde estão os 33 milhões de famintos? E, principalmente, por que a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, embarcou no sensível discurso sem filtro? O tema bíblico da campanha da fraternidade é, abre aspas, dai-lhes vós mesmos de comer, fecha aspas. Vamos ouvir o que o nosso querido Haddad quer falar aqui? Esse caso que você falou do Bolsa Família é importante. Nós, com 0,5% do PIB, acabamos com a fome entre 2003 e 2010. Acabou. Ninguém mais ouvia falar. Você não via criança na sinaleira, no sinal de trânsito. Não tinha mais. Hoje você está com 1,7% do PIB e não consegue resolver o problema. Então, são desarranjos, mudaram completamente o foco do programa. Ah, meu Deus. Fraternidade e fome. Dai-lhes vós mesmo de comer. Mateus 14:16. Ah, CNBB. Ah, CNBB. A primeira resposta possível está numa pesquisa encomendada no ano passado ao Instituto Vox Populi e à Rede Pensa, Rede Brasileira de Pesquisas em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional. Chama-se Inquérito Nacional sobre Insegurança Alimentar no Contexto da Pandemia da Covid-19. Vigisa. A Pensa é formada por profissionais de esquerda ligados às instituições públicas de ensino e pesquisa e foi criada com apoio financeiro de entidades nacionais e estrangeiras, entre elas a Fundação Friedrich Ebert,
Alemanha, Fundação Ford nos Estados Unidos e Oxfam e Action Aid na Inglaterra. Em outubro de 2021, Lula e Martin Schulz, presidente da Friedrich Ebert, péssimo no meu alemão, né? Nem tem alemão aqui, viu, gente? Encontraram-se em Berlim. Em agosto de 2018, o empresário já havia visitado Lula na prisão em Curitiba. Meu Deus! Uma das referências do projeto da Pensan se chama José Graziano. Ele foi nomeado em 2003 para ser ministro de um programa que nunca existiu. O Fome Zero é uma fábula. Uma embalagem tão ruim que até o PT o largou pelo caminho. Como o programa deu errado, Lula o indicou para um cargo decorativo na FAO, Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura. Aqui nós temos cerimônia de posse da coordenação executiva. José Graziano da Silva, convidado, presidente do Instituto Fome Zero. Aí ele aqui, ó, José Graziano da Silva. Publicado em 2022, o Vice-San foi usado como base para que a CNBB afirmasse em seus relatórios que, abre aspas, o Brasil é considerado o celeiro do mundo, mas carrega uma grande contradição, fecha aspas. Qual contradição? Nessa resposta começa o problema, abre aspas. A fome é real e atinge hoje cerca de 33 milhões de brasileiros, fecha aspas. De onde surgiu esse número? Que os caras adoram, né? Eles jogam. É uma enxurrada de número. É assustador, né? Para afirmar que o Brasil tem 33 milhões de famintos, a Pensan comparou 2 inquéritos encomendados a ela mesma. O primeiro levantamento foi realizado em dezembro de 2020, no primeiro ano da pandemia, em 2.180 domicílios localizados nas 5 regiões do país. O resultado dizia que 9% da população, 19 milhões de brasileiros, estava em situação de vulnerabilidade alimentar, ou seja, alarmante, muita gente. A segunda sondagem foi pior, porque teve uma abrangência maior. Durante 6 meses, de novembro de 2021 a abril de 2022, próximo às eleições, os pesquisadores visitaram 12.745 domicílios. A conclusão foi que 15% dos brasileiros estavam passando fome. Foi essa pesquisa que deu origem aos 33 milhões de famintos no Brasil. Mas e a margem de erro? Fica onde? Assim como a fala de Haddad sobre os meninos no semáforo, os 33 milhões de famintos geraram muito ruído em ano eleitoral. De novo, por que a Igreja Católica embarcou? O vereador Rodinei Candeia, da cidade gaúcha de Passo Fundo, afirma que na Romaria de São Miguel, a mais tradicional do interior do Rio Grande do Sul, um bispo e 6 sacerdotes citaram a pesquisa para atacar o então presidente Jair Bolsonaro em plena campanha eleitoral. Abre aspas. Logo na apresentação, há uma declaração de apoio ao governo do PT, fixando a data que as políticas públicas eram válidas até 2016. E a partir daí entra num rumo de insegurança, fecha aspas. Afirmou. Abre aspas. Foi um ato político, muito bem pensado e organizado para atacar o governo federal e fortalecer o discurso de Lula e da esquerda, fecha aspas. A pesquisa realizada em plena pandemia de Covid-19 era baseada em 8 perguntas. O corte temporal é explícito. Todas as questões dizem respeito exclusivamente ao sentimento de cada entrevistado nos últimos 3 meses. Pergunta número 1. Nos últimos 3 meses, os moradores deste domicílio tiveram a preocupação de que os alimentos acabassem antes de poder comprar ou receber mais comida? Lembrando que a pesquisa foi realizada em plena pandemia de Covid-19, onde tudo estava fechado. Fique em casa, economia, vemos depois. Aqueles que decidiam trabalhar eram multados. Não vamos esquecer desse fato, né?
governador Dória multou as pessoas que queriam trabalhar para sustentar as suas casas, para sustentar as suas famílias. Vou ler a primeira pergunta novamente para vocês. Nos últimos 3 meses, os moradores deste domicílio tiveram a preocupação de que os alimentos acabassem antes de poder comprar ou receber mais comida? Nos últimos 3 meses, os alimentos acabaram antes que os moradores tivessem dinheiro para comprar mais comida? Nos últimos 3 meses, os moradores ficaram sem dinheiro para ter uma alimentação saudável e variada? Nos últimos 3 meses, os moradores deste domicílio comeram apenas alguns poucos tipos de alimentos que ainda tinham porque o dinheiro acabou? Nos últimos 3 meses, algum morador deixou de fazer alguma refeição porque não havia dinheiro para comprar comida? Nos últimos 3 meses, algum morador comeu menos do que achou que devia porque não havia dinheiro para comprar comida? Nos últimos 3 meses, alguma vez sentiu fome, mas não comeu porque não tinha dinheiro para comprar comida? Nos últimos 3 meses, algum morador fez apenas uma refeição ao dia ou ficou um dia inteiro sem comer porque não havia dinheiro para comprar comida? A representatividade nacional da amostragem de domicílios e municípios deixa muitas dúvidas, dada a falta de informações e de dados no documento publicado. A pedido de OEST, o cientista de dados Leonardo Dias analisou a amostragem. De acordo com o especialista, houve uma sucessão de erros. Ah, não me diga! Desculpa, gente. Desculpa falar com essa voz, nessa entonação, com um pouco de ironia. É assustador porque as pessoas acreditam nestas narrativas. Porque é um jornal grande, com um cara engravatado, bonito, no Jornal das 8, antes da novela, bonitona lá, vem, fala com todos os seus gatilhos mentais, olhando nos olhos do ouvinte, né, que está do outro lado, sentado no seu sofá, e vocês acreditam nessas coisas, sem questionar, sem fazer perguntas. Em primeiro lugar, foi usada a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, o PNAD de 2015, sendo que já está disponível a PNAD 2021, que tem uma proporção de amostra de salário bem diferente, afirmou Dias. Na edição mais recente, 38% da população ganhava até 2 salários mínimos, 40% de 2 a 5 e 22% acima de 5 salários, diz. A Vigisan trabalhou com 6% acima de 5 salários, o que é totalmente fora da realidade. Ou seja, focou a amostra e os pesquisados numa população muito mais pobre do que a média brasileira em 2021. Prato meio cheio. Os dados indicam a possibilidade de uma amostragem superestimada nas regiões Norte e Nordeste, onde a situação da insegurança alimentar é mais grave, e subestimada nas regiões Sul e Sudeste, onde o problema é menor. Abre aspas. Não houve um recorte estatístico adequado para chegar a esse resultado, fecha aspas, afirma Dias. De certa forma, o que aconteceu é muito similar ao que foi feito por algumas pesquisas eleitorais, embora ainda pior, diz. É de esperar esse tipo de pergunta, ainda mais sendo uma pesquisa com um forte viés ideológico. Eu não sei se vocês perceberam, mas esses que praticaram essas entrevistas para colher essas informações eram esquerdistas. Não há dúvidas de que a fome existe no Brasil, mas afirmar que 33 milhões de brasileiros passam fome seria algo como a população do Peru ou da Austrália. Nesta semana, o Oeste visitou uma comunidade da periferia de Osasco, na Grande São Paulo, o conjunto habitacional Vitória, antiga favela Pingapus, local que até os anos 90 era considerado um dos mais perigosos da cidade. Somados o conjunto e a favela vizinha chamada Fazendinha, 6.000 moradores vivem ali. Muitos passam dificuldade, mas fome não. Abre aspas. Conheço pessoas que têm necessidades, mas não passam fome, fecha aspas, conta a líder comunitária Lourdes Maria Pereira Melo. Abre aspas. Pode não ter uma carne, não ter mistura todos os dias, mas tem arroz e feijão. Fome ninguém passa, fecha aspas.
Juscelia do Amor Divino Andrade mora na favela com os 2 filhos há 12 anos. Desempregada e tratando de um câncer, ela recebeu neste mês 400 do Auxílio Brasil. Até o mês passado, o valor era de R$ 600. Juscelia usa o dinheiro para pagar as contas de água, luz e gás. Os alimentos vêm de doações, uma cesta básica da igreja e outra da prefeitura. Imagina quando o valor era de R$ 40 do Bolsa Família. Não pagava nem o gás, não é mesmo, meus caros? Nunca fiquei um dia sem refeição. Diz. Alguém sempre ajuda e eu corro atrás. Troco a carne pelo ovo, uma salsicha, uma amiga compra umas misturas para mim. E assim vou levando. Mas, graças a Deus, fome nunca passei e não conheço ninguém que esteja nessa situação. Lourdes é um exemplo de que o sentido da vida é continuar. Natural de Nova Londrina, no Paraná, ela perdeu os pais aos 4 anos e foi doada. Passou apuros até os 19 anos. Fugiu e foi morar na rua. Engravidou e foi abandonada pelo pai da criança. Quando encontrou a chance de trabalhar, agarrou com toda a força. Ao passar pelo Hospital das Damas, em Osasco, nos anos 90, viu uma placa anunciando uma vaga para faxineira e entrou. A vaga já estava preenchida. Havia outra para secretária de enfermagem. O médico que a entrevistou pediu que ela datilografasse uma carta. Embora não soubesse ler nem escrever, Lourdes topou o desafio até que começou a chorar. Comovido, o médico lhe deu um emprego. Existem pessoas boas, né? Abre aspas. Me ensinaram a escrever, a ler, alugaram uma casa para mim, acolheram meu filho. Passei a ter um pouco de conhecimento e descobri que a vida não era só tristeza. Você precisa dar o primeiro passo, fecha aspas. Diz, abre aspas. Ali eu me transformei na pessoa corajosa que sou hoje, a dona Lourdes do Conjunto Vitória, fecha aspas. E os 33 milhões de fome? Usado por Lula na campanha eleitoral, diga-se por passagem, mas para Marina, lá em Davos, metade da população brasileira, mais de 100 milhões de brasileiros passam fome. Esse pessoal é muito asqueroso. Indústria da fome. No começo do ano, durante o Fórum Econômico Mundial em Davos, a ministra Marina Silva, Meio Ambiente, usou um número ainda mais esdrúxulo, também extraído do relatório da Pensan. Olha que maravilhoso. Disse... É assustador, cara. Desculpa, é assustador. Disse que 120 milhões de pessoas, ou seja, mais da metade da população, passam fome no Brasil. É algo como a população do Japão. Esse pessoal vive onde? Consome o quê? Que loucura. Marina segue a cartilha Vigisan. 125 milhões vivem com insegurança alimentar. Mas o que isso significa, afinal? Na prática, são pessoas que não se alimentam como deveriam ou convivem com a incerteza quanto ao acesso à comida no futuro. Como isso faz sentido num país cuja agropecuária alimenta o mundo? Em carnes, por exemplo, o segmento nacional ofertou 20 milhões de toneladas para o mercado interno em 2021. 20 milhões de toneladas. Somando proteínas de origem bovina, suína e de frangos. São quase 100 quilos por ano para cada habitante, conforme os dados da Campanha Nacional de Abastecimento CONAB. De arroz e feijão, mistura favorita do brasileiro, a safra de 2021 soma praticamente 15 milhões de toneladas, o que equivale a quase 200 gramas de grãos crus por habitante por dia. Batata e mandioca, por exemplo, aproximadamente 300 gramas por dia. E trigo, mais 100 gramas diários. O material da CNBB sobre a campanha da fraternidade é explícito. A culpa pela fome no país é da grande propriedade rural. Uma das mais importantes causas da fome no Brasil faz referência à concentração de terras, ocasionando uma distribuição excludente e causadora de desigualdades socioeconômicas, de modo que é fundamental uma justa redistribuição da terra, afirma. Vamos fazer um parênteses aqui. Vou até parar aqui. Ó. Você, seu pai, seus avós, bebam água, trabalharam, se esforçaram, compraram terras, plantam,
fazem uso adequado daquela terra. E aí vem eu, que nunca trabalhei na vida. Meus pais trabalharam, mas não tiveram condições de comprar a terra. E aí vem o pessoal desse aqui dizendo que você tem que dividir sua terra comigo, porque vocês têm muito e eu não tenho nada. Que absurdo, cara. Mas por que o pessoal da esquerda que tem muito dinheiro não divide o que tem para os pobres? Por quê? É muito estranho, não é? Porque no aniversário de 43 anos do PT, ingressos foram vendidos até 20 mil reais para verem Lula, para participarem. E ele nem foi nesse jantar. Por que não deu de graça para o público? É muita hipocrisia, não é não? Um problema de tudo isso não é a hipocrisia desses caras, é que nós caímos nessa narrativa. Segundo Bruno Lucci, diretor técnico da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, CNA, rebate o argumento ao lembrar que, graças à força da agropecuária nacional, o país conseguiu passar pela pandemia e enfrentar as consequências da invasão da Ucrânia pela Rússia, sem que faltasse nenhum tipo de alimento na mesa do brasileiro. O setor mostrou a importância que tem no país, não só do ponto de vista econômico, de gerar riqueza por meio de valores de exportação e geração de empregos, mas principalmente em garantir o abastecimento da população brasileira. E Lula falou que o agro é fascista, hein? E quando o Bolsonaro foi falar com Putin antes da guerra, o que falaram do Bolsonaro? Mas falaram negociar fertilizante. Nós tínhamos o fertilizante aqui, nem os Estados Unidos tinham. Né? Mas o que a mídia disse? O que nós consumimos através da mídia? Fala pra mim. Fomos enganados e somos enganados. É aí que está a virada de chave para cada um de nós. Vamos querer continuar sendo enganados, manipulados, ou vamos abrir os nossos olhos e ouvidos para ouvir e enxergar aquilo que é verdade. Ah, João, mas a verdade é ruim, incomoda. Ok, ela é dura, implacável, mas então, para continuar sendo enganado e servindo ao mal, às pessoas que não estão preocupadas verdadeiramente com as pessoas? No ano passado, a CNA entregou um documento aos candidatos à presidência da República e ao Congresso, com um capítulo exclusivo sobre segurança alimentar. Abre aspas. Não podemos comemorar que há mais gente entrando nas bolsas da vida, porque aí estamos dando um atestado de que a política econômica do país não está sendo satisfatória. Ela tem que receber o auxílio, mas também tem que ter uma reinserção no mercado de trabalho e conseguir se sustentar de forma independente, fecha aspas, ganhar o seu dinheiro, conquistar, batalhar. Mas o que o Estado quer? O que esse governo quer? Que você dependa dele. Dependa do caminhão-pipa. A água chega pela transposição do Rio Francisco no Nordeste. Bolsonaro foi lá e concluiu a obra em 4 anos. Ponto. Bolsonaro sai de cena. Que volta? Caminhão-pipa. A água chegava encanada na casa das pessoas. Fala pra mim, o que acontece com o povo brasileiro, cara? Que loucura. Esse pessoal não bate bem das ideias. Não é possível, cara. Não é possível. Eu não consigo entender. Eu não consigo entender. E aí que a conta não fecha. Em abril de 2014, durante uma entrevista coletiva para blogueiros progressistas, o vencedor das eleições, agora presidente Lula, confessou que, quando era oposição, costumava citar números aleatórios que não condiziam com a realidade. Abre aspas. Era bonito a gente viajar ao mundo e falar que o Brasil tem 30 milhões de crianças de rua. No Brasil a gente nem sabia, fecha aspas. Afirma. Não esqueço nunca. Estava debatendo eu, Roberto Marinho e o Jaime Lerner em Paris. Não sei de que entidade era, mas eu estava dizendo que no Brasil tem 25 milhões de crianças de rua. Quando eu terminei de falar, o Jaime Lerner falou para mim: ô Lula, não pode ter 25 milhões de crianças de rua, porque senão a gente não conseguiria andar na rua. Lula, é muita gente.
Eu cansei de viajar o mundo falando mal do Brasil, gente. Era bonito a gente viajar o mundo e falar, no Brasil tem 30 milhões de crianças de rua, no Brasil tem 30 milhões... A gente nem sabia, tem não sei quantos milhões de abortos, era tudo clandestino, mas a gente ia citando números, sabe? Se o cara perguntasse a fonte, a gente não tinha, mas a gente ia citando números. Eu não esqueço nunca, eu estava debatendo, o Roberto Marinho e o Jaime Lerner em Paris. Mas eu estava dizendo, porque no Brasil tem 25 milhões de crianças de rua. Eu era aplaudido calorosamente pelos franceses. Quando eu terminei de falar, o Jaime Lerner falou assim para mim, ô Lula, não pode ter 25 milhões de crianças de rua, Lula. Porque senão a gente não conseguiria andar nas ruas, Lula. É muita gente. Cara, eu não sei como que eu concluo essa notícia. Na boa. Eu acho que eu vou deixar esse vídeo de final de vídeos, acho que uns 3 meses, para ver se o pessoal consegue assistir. Porque não existe, eu não consigo, cara. Desculpa o meu desabafo, eu não consigo entender como o povo brasileiro cai nessas paradas. Eu não consigo entender. O cara saqueou o país. Nos primeiros 2 anos do seu primeiro mandato, descobriu corrupção já no seu governo. O cara conseguiu pro seu segundo mandato. Conseguiu colocar Dilma. Conseguiu colocar Dilma novamente. O cara foi preso. Descobriu o maior esquema de corrupção do Brasil. E o cara volta e é presidente. Eu não consigo entender esse país, cara. Eu não consigo entender o Brasil. Na verdade, eu não consigo entender o Brasil. Vamos fechar o texto? Agora, não existem mais 25 milhões de crianças de rua. São 33 milhões de famintos para o PT e 120 milhões de famintos para Marina Silva. É uma piada, é só no nosso. E o que nós queremos aqui é que pare de entrar no nosso. Notícia da edição 152 da revista Oeste. Mentiras alimentam a fome no Brasil. Joyce Maffezoli, revista Oeste. Como eu disse, se você tem oportunidade, assinem a revista Oeste. Gente, não quero ser dramático, o chorão, mas eu não consigo entender esse país, cara. Eu não consigo entender esse país. O país da impunidade, o país dos 60 mil homicídios todos os anos. Eu não consigo. Juro. Um povo bom, caloroso. Como que um povo aceita isso, cara? Como que um povo consegue aceitar uma coisa dessas? Na real, não sei. Não sei. Nós precisamos ser estudados, talvez pela NASA, sei lá por mais qual organização. Não consigo entender. Desculpa. Eu não consigo entender. Deixe nos seus comentários se você tem uma explicação. Faltam palavras para mim. Não é questão de ser dramático para conseguir o seu like, ou muito menos o seu comentário. Eu não consigo entender. Eu não consigo entender. De tudo que eu disse aqui. De tantas mentiras escancaradas, eu não consigo entender.